Sejam bem-vindos ao canal Vem Senhor Jesus, eu sou Ezequiel Gomes e hoje nós damos continuidade à nossa série, onde a gente está se contrapondo à TV Caminho Livre e o seu calvinismo, a partir do estudo da Palavra de Deus, especialmente dentro de uma perspectiva adventista do sétimo dia. Nesse momento da nossa série, nós estamos analisando o tema da eleição incondicional, e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a interseção do tema eleição incondicional, que é um tema, inclusive, muito forte dentro do calvinismo, e a ideia do remanescente, que é uma ideia muito forte dentro do adventismo, que inclusive gera polêmicas no mundo cristão, né? A pretensão, a arrogância, o exclusivismo adventista, que pretende ser a igreja remanescente, em contraposição às demais igrejas de uma forma geral. Entretanto, muita gente parece que não é muito atenta na hora de ler a Bíblia e talvez tenha escapado à conexão absolutamente íntima que há entre o tema do remanescente e o tema da suposta eleição incondicional, que é visto claramente em Romanos 9 a 11, especialmente em Romanos 11, verso 15, onde Paulo fala, né? Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Então, esse termo eleição da graça é muito comum de ser aplicado à ideia da eleição incondicional, para inclusive destacar a noção da graça, é algo que o homem não merece, não é de obras, não é pelo cumprimento da lei, e etc. Que supostamente, inclusive, são características que alguns consideram antagônicas à fé adventista, que supostamente acredita que a gente vai atingir a salvação através do cumprimento da lei, das obras, e etc. E não é só pela graça, né? Mas se a igreja adventista do sétimo dia acredita ser a igreja remanescente, ela acredita ser o povo, inclusive aqui descrito como eleitos pela graça, tá bom? E isso pode dar um nó na cabeça de algumas pessoas que veem um antagonismo muito forte entre os eleitos e os adventistas, os eleitos pela graça e os adventistas que supostamente buscam a salvação pelo sábado ou por inúmeras outras questões, tá bom? Então a gente vai tratar hoje desse tema extremamente interessante. A gente não estará analisando nesse vídeo nenhuma frase, conceito, ideia específica da TV Caminho Livre, mas vamos contrapor de uma forma geral noções, né, de eleição incondicional calvinistas, as quais a TV Caminho Livre de alguma forma propaga, acredita, entende ser a verdade, com noções adventistas da questão da identidade do remanescente, tá bom? E a gente vai fazer isso, como eu prometi no último vídeo, a partir desse material aqui, a Teologia do Remanescente, um material muito interessante. Inclusive, antes de adentrar no conteúdo do que de fato eu quero ler com vocês, eu queria falar um pouco sobre esse material. Dos grandes temas da teologia, a doutrina de Deus, a doutrina da salvação, a doutrina do pecado, a doutrina das últimas coisas, a doutrina da igreja e etc. Dentro desses grandes temas, a fé adventista é muito bem desenvolvida na maioria delas, e a doutrina da igreja, a eclesiologia, provavelmente seja o ponto mais deficiente da fé adventista. Isso é historicamente reconhecido, inclusive esse material fala a esse respeito. Coloca claramente o problema de que a igreja adventista, como uma igreja jovem, ela é uma igreja que precisa refletir mais e melhor e mais profundamente sobre a natureza da igreja, do ministério, questões de autoridade, a relação do adventismo para com os demais movimentos religiosos não cristãos ou cristãos.
Existem inúmeras acusações contra a fé adventista que desembocam nas questões de eclesiologia e, inclusive, parte, né, das deficiências do adventismo do sétimo dia podem ser vistas um pouco na imaturidade relativa, né, do pensamento eclesiológico adventista. Então, para tentar suprir esta demanda, esta necessidade da igreja, o Instituto Bíblico da Conferência Geral propôs já mais de uma vez que os seus membros, que os seus líderes, que os seus teólogos, que os seus pastores se dediquem à ideia da eclesiologia para fortalecer a compreensão adventista a partir da palavra de Deus e etc. E esse livro, inclusive, né, o subtítulo dele é Uma Perspectiva Eclesiológica Adventista. Então, quando a gente fala desse livro aqui, a gente está falando de eclesiologia adventista, beleza? E aí eu queria ler para vocês aí um pouco do sumário, para vocês entenderem como que esse material é bem cuidadoso. E o capítulo 1 fala da ideia do remanescente no Antigo Testamento. O capítulo 2 da ideia do remanescente nas obras apocalípticas judaicas não canônicas e em Qumran, material bem interessante. O terceiro capítulo, o remanescente nos evangelhos. O quarto capítulo, que é o que a gente vai estudar hoje, o remanescente no pensamento de Paulo. Capítulo 5, o remanescente no Apocalipse. E a partir do capítulo 6, depois desse panorama bíblico relativamente geral, que sai do Antigo Testamento, chega no livro do Apocalipse, passando inclusive pelo período intertestamentário e obras não canônicas, passando pelos evangelhos, passando por Paulo, aí ele desemboca em discussões sobre a ideia do remanescente e os mandamentos de Deus, em relação também à guarda do sábado no livro do Apocalipse, marcas do remanescente no tempo do fim no livro do Apocalipse, o remanescente na teologia adventista contemporânea, o povo remanescente de Deus nos escritos de Ellen White, o remanescente do tempo do fim e a igreja cristã, e o testemunho de Jesus nos escritos de Ellen White. Então esses são os 12 capítulos, na verdade são 11 capítulos e um apêndice, são esses os 12 temas do livro que contam um pouco da história da teologia do remanescente, à luz de uma perspectiva eclesiológica adventista. O material é muito interessante, mas ele tem um público-alvo. E esse público-alvo provavelmente não seja você que está assistindo esse vídeo, mas são os teólogos e pastores e líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso não quer dizer que você não possa se beneficiar desse material, pelo contrário. Você pode sim, mas ele é um material de um nível acadêmico relativamente elevado. Não é um livro muito difícil de ler, mas também é um livro que pessoas com pouco conhecimento na área da teologia poderiam ter dificuldade de ler. Mas quem tem um pouco de noção aí da teologia não vai ter muita dificuldade não. Inclusive eu vou ler o capítulo 4 inteiro com vocês aqui nesse vídeo e vocês vão perceber exatamente do que eu estou falando. É possível plenamente entender o que ele diz, mas é importante ter o mínimo de traquejo com a teologia para a melhor absorção e compreensão do material. Beleza? Acho que coloquei todas as questões introdutórias que queria e agora vamos lá para a gente poder de fato se debruçar um pouquinho sobre as questões do remanescente no pensamento de Paulo, especialmente em Romanos 9 a 11, que é o capítulo principal para se falar de eleição incondicional na mentalidade dos calvinistas. Inclusive a TV Caminho Livre, quando fala da ideia do remanescente na visão adventista, a gente percebe que fala de uma forma muito amarga. Vocês não são a igreja remanescente, a única verdadeira e tal. Assim, parece que o adventismo acredita ser assim exclusivamente o único caminho da salvação, a única igreja que tem a verdade, o resto não. E isso, inclusive, cria uma reação, por exemplo, no caso no Paulo César, de muita indignação e raiva e acusação e aquela coisa assim do tipo que absurdo, né? E eu não sei se seja exatamente esse o caso,
realmente que o Adventismo tenha essa visão tão exclusivista e de implicações tão do tipo assim, só os Adventistas são salvos e têm a verdade e todos os demais servem o demônio e vão todo mundo para o inferno. Eu creio que essa não é a compreensão adventista, eu creio que inclusive essa é uma simplificação de uma visão extremamente porca, pequena, equivocada e ruim, que eu acredito que praticamente ninguém dentro do adventismo mantém essa simplificação, né? Até porque os adventistas são biblicamente informados, né? E eles sabem que o joio cresce no meio do trigo. Então, por exemplo, não é o pertencimento à fé adventista que torna a pessoa remanescente, salva com toda a verdade, e se você inclusive não fizer parte desse movimento, não há chance alguma de você conhecer a verdade e ser salvo. Não creio, né, que os adventistas creiam numa simplificação tão retardada e idiota como essa. Ainda que talvez um ou outro adventista mais radical e menos informado possa manter noções gerais de um certo exclusivismo, né? Mas aí as discussões precisam ser um pouquinho mais cuidadosas do que elas são feitas no ambiente aí da TV Caminho Predestinado. Mas fazer o quê, né? Deus predestinou eles à ignorância, eles não podem fazer muita coisa ao contrário, não é verdade? Mas tudo bem, deixando por enquanto as farpas de lado, vamos analisar esse material, que de fato é muito interessante. Então, o autor dele é Leslie N. Pollard, que aqui, no momento da escrita deste material, era vice-presidente da Universidade de Loma Linda, nos Estados Unidos, né? Que inclusive é uma universidade muito prestigiosa no Adventismo, que é sede lá do grande hospital e tudo mais, naquela região sul da Califórnia, nos Estados Unidos. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha no que o Leslie tem para dizer para nós. Ele escreve o seguinte: a presença e o uso do tema do remanescente nas pregações e ensinos escatológicos do apóstolo Paulo são o tema deste capítulo. Examinaremos em detalhe as referências explícitas ao tema, encontrados em Romanos 9 a 11. Avaliando os principais usos da terminologia do remanescente nesses capítulos, essa análise revela que a trajetória rumo a um remanescente sem fronteiras, confrontando a perspectiva territorialista, evidenciada nos evangelhos, amadurece nos escritos de Paulo. Ele emprega o termo remanescente e seus derivados fora dos contextos de julgamento e salvação. Isto é, ele emprega os termos de forma não técnica. Mas em Romanos 9 a 11, encontramos o uso mais teologicamente desenvolvido da terminologia do remanescente no Novo Testamento. No clímax dessa epístola, Paulo usa o substantivo remanescente para argumentar que as promessas da eleição são perpetuadas em um remanescente de Israel. Romanos 11, verso 5. Então vamos perceber aqui as implicações um pouco do que o Leslie está dizendo, para a gente, de alguma forma, fixar o conteúdo na nossa mente. O Leslie está dizendo que Paulo tinha uma pregação e um ensino escatológico onde há a presença explícita da ideia do remanescente. A gente ainda não está preocupado em dizer se o remanescente se aplica historicamente ao adventismo do sétimo dia ou não. Talvez sim, talvez não, isso não importa, mas o que importa é que o tema está presente no pensamento de Paulo, que tinha esse ensino e essa pregação de caráter escatológico. Aí ele fala que são referências explícitas que são feitas ao tema em Romanos 9 a 11, que inclusive, na visão do Leslie, é a visão mais desenvolvida da ideia de remanescente no Novo Testamento. É como assim se a gente tivesse em Romanos 9 a 11 no ápice do desenvolvimento do pensamento a respeito de em que grupo se constitui o remanescente, tá bom? Ele fala uma coisa interessante, que Paulo aplica esse termo em outros momentos de forma não técnica,
tá? Ou seja, fora dos contextos de salvação e julgamento, que é o uso técnico do termo remanescente, especialmente a partir lá do Antigo Testamento e tudo mais. Mas Paulo muitas vezes coloca o termo em outros contextos, e aqui em Romanos 9, então, a 11, ele coloca o ápice da argumentação. Então, inclusive, ele vai dizer que o remanescente é um tema usado para falar que as promessas da eleição são perpetuadas em um remanescente em Israel, conforme Romanos 11, 5, tá bom? Beleza. Então, olha que coisa interessante. O Leslie já identificou, logo na introdução do material, a conexão entre o remanescente e as promessas da eleição. Então, quando se pretende que o adventismo seja uma religião que não reflete a respeito de temas como a eleição, a gente percebe que as pessoas que assim pensam não conhecem a teologia adventista. Claro, uma coisa há que se reconhecer. O tema da eleição não é o tema predileto dos adventistas. Então os adventistas falam bastante do sábado, falam bastante da saúde, falam bastante da segunda vinda de Cristo, falam bastante da salvação em contornos gerais do evangelho, da lei de Deus e etc. O tema da eleição não é dos temas mais claramente conectados à pregação adventista. Mas isso não quer dizer que o adventismo não reflita a esse respeito. E inclusive quando vai refletir sobre o tema do remanescente, que é uma característica muito importante da visão adventista sobre si mesmo, sobre o seu próprio movimento, a igreja remanescente, o teólogo adventista está dizendo inclusive que esse remanescente tem como conteúdo dele um grupo que nele se cumpre as promessas da eleição, tá bom? Então esse é um tema que, ao final das contas, pertence ao íntimo da fé adventista. Foi Deus que escolheu os adventistas, ou alguém discorda? Bom, com certeza alguém discorda, mas os adventistas não discordam. Que a eleição, inclusive, se manifesta na experiência do adventismo, né? Deus escolhe o adventismo para levar algumas mensagens ao mundo que o mundo cristão, de uma forma geral, não leva. Então, assim como o mundo cristão, muitas vezes, por exemplo, o mundo calvinista, está bastante conectado a essas questões de eleição, predestinação, graça irresistível e etc., muitas vezes faltam outras mensagens e verdades que são também bíblicas e essenciais, ou inclusive muito mais bíblicas e essenciais do que as más compreensões calvinistas sobre graça, predestinação, eleição e etc. Tá? Beleza, então a partir daqui o Leslie vai falar da existência de um remanescente e ele diz assim: Romanos 9, versos 1 a 5, introduz a pergunta-chave. A descrença de Israel significa que a palavra de Deus falhou? A resposta inequívoca de Paulo é não. Mas esse é um não condicional. Para o apóstolo, Israel denota um relacionamento especial de aliança entre Deus e a nação escolhida. Veja, por exemplo, Efésios 2, verso 12. O não de Paulo quer dizer que os privilégios associados à eleição histórica de Israel, incluindo a salvação escatológica, foram expandidos a todos os, entre aspas, israelitas, que são os crentes. Em poucas palavras, Deus faz uma distinção entre o remanescente e o Israel biológico, o Israel segundo a carne e o Israel segundo o espírito. Então o Leslie começa já com os dois pés no peito. Então, basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte, é que Romanos 9, 1 a 5 coloca à luz uma questão difícil de responder. Veja, Deus prometeu bênçãos e salvação para Israel. E agora o evangelho se cumpre, Cristo morre pelas pessoas, o evangelho está sendo pregado, mas alguns em Israel não estão crendo no evangelho, que é inclusive a conclusão final de todo o sistema, da lei, dos sacrifícios, de toda a fé do Antigo Testamento. E aí a pergunta é, então Deus falhou? Deus prometeu uma coisa que ele não vai entregar? E a resposta de Paulo é não.
Mas não é porque ninguém vai se perder em Israel, porque, na verdade, esse não era o sentido do que estava dito desde o Antigo Testamento. Abraão não tinha dois filhos? Um era o da promessa, esse aí vai ser salvo, mas o outro era da carne, não vai ser salvo. Não vai ser contado enfim, não vai ser contado entre a herança, né, daqueles que são salvos. E Paulo usa esse tipo de imagem, que é literal, tirado dos dois filhos de Israel no caso, para falar daqueles que em Israel têm de fato a fé, e esses são os filhos da promessa, os escolhidos, os eleitos, e aqueles que não têm a fé, que são carnais, que, né, querem se agarrar em prerrogativas da lei e da carne e não se submetem à fé. Esses são Ismael. Naturalmente, o pensamento de Paulo é super provocativo para com os judeus, que agora estão sendo comparados a Ismael, e fiquem tranquilos, judeus, que daqui a pouco vocês vão ser comparados a Faraó. Vai piorar a situação de vocês no nível das comparações de Paulo. Mas Paulo já está começando a argumentar tudo isso. E é muito interessante o que ele diz aqui, né? Que na verdade, então, pertencer a Israel não é simplesmente pertencer a uma família pela carne, mas é pertencer ao espírito e tudo mais. Então, a ideia é o seguinte: a palavra de Deus não falhou, mas a palavra de Deus não era como os judeus pensavam que era. Basta nascer na família de Abraão, que está eleito, que está salvo, não precisa ter a fé de Abraão e nem fazer as obras de Abraão. O Novo Testamento vai argumentar contra esta ideia territorialista da eleição. Se você pertence ao território da família de Israel, você está tranquilo. Se você está em outros lugares, você vai se perder. Mas não é esta a visão que aqui está sendo amadurecida por Paulo, né? Isso é bem interessante. Aí o Leslie continua dizendo assim: em defesa do seu ponto de vista, o apóstolo se apropria de passagens do Antigo Testamento e as aplica, levando à conclusão culminante de Romanos 11, verso 5, que é o texto que a gente já leu. Agora, então, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Então veja, Romanos 8,5 é basicamente um dos pontos ápices da argumentação de Romanos 9 a 11. Que Paulo está desenvolvendo de forma cuidadosa, né? E também se apropriando de passagens do Antigo Testamento para fundamentar o que ele está dizendo, para essa conclusão poder, né, ser fundamentada na palavra de Deus. Beleza. E aí o Leslie diz: Paulo parece dividir Israel entre o povo histórico e o povo da promessa. E isso envolve uma distinção teológica que possibilita para Paulo diferenciar dois grupos em sua época. Então, basicamente, o que o Paulo está dizendo é o seguinte: existe um filho da carne e existe um filho da promessa. Existe um povo de Israel que é da história e existe um povo que é da promessa. Muitas vezes o povo histórico de Israel adorou o bezerro de ouro, adorou Baal, fez o que era mal perante o Senhor, e você vê o Antigo Testamento explicitando isso em muitos momentos. Em outros contextos, o povo de Israel era feito daqueles que buscam a lei de Deus e se arrependem, e louvam ao Senhor, e buscam ao Senhor, e reconstroem Jerusalém, e essas coisas todas. Então, na história toda do povo de Israel, houve essa tensão meio tipo joio e trigo, os do mal e os do bem. E agora Paulo usa isso para distinguir os israelitas verdadeiros, que são os que creem em Cristo nesse contexto, e os falsos, que são os que rejeitam a Cristo. E Paulo, dessa forma, já fundamenta esta distinção no meio do povo, entre aspas, eleito, na palavra de Deus, na experiência, na história e tudo mais. Aí o Leslie continua. Paulo reposicionou os judeus descrentes em relação aos judeus e gentios crentes. Lester Meyer afirma de forma sintética que, para Paulo, os judeus que aceitavam seu evangelho é que constituíam o remanescente. Provavelmente, os judaizantes, os judeus aos quais Paulo se contrapunha, eram pessoas que tinham uma leitura bastante literal da lei, bastante legalista da lei, e que basicamente significava o seguinte: Deus prometeu à descendência de Abraão as bênçãos e a salvação, nasceu na família de Abraão, acabou.
Só que a leitura que essas pessoas fazem é uma leitura simplista, que inclusive não leva em conta os próprios membros da família de Abraão, que foram preteridos, tipo Ismael, tipo Esaú, que vai nascer na família de Abraão. E Paulo astutamente vai identificar a situação, e agora Paulo vai fazer uma distinção diferente do que os judeus faziam. Os judeus, assim, quem é judeu está salvo, quem não é está perdido. No máximo, alguém que não é judeu pode se tornar judeu, prosélito, fazer a circuncisão e aquela coisa toda, tá? Agora, Paulo, ele muda o paradigma. Ele diz, não, veja bem. Quem é judeu e crê em Cristo, e quem é pagão e agora crê em Cristo, independentemente de circuncisão, é o povo salvo. O resto é que está perdido. Você com a sua circuncisão vai para o inferno se você não crê em Cristo. Basicamente é isso, né? Porque para Paulo a salvação é pela graça mediante a fé. Fé em quem? Fé em Cristo. E isso é muito interessante, né? Então a gente percebe aqui a ousadia de Paulo de mexer com conceitos profundos da nação judaica em relação à eleição, graça, salvação, quem pertence ou não pertence ao povo de Deus ou à família de Abraão e tudo mais. A gente percebe a ousadia de Paulo. E naturalmente isso também coloca à luz por que Paulo foi um cara tão absurdamente polêmico na história da igreja, especialmente no momento em que ele viveu, porque depois que Paulo sai vitorioso dessa batalha teológica e as cartas dele são canonizadas e colocadas no Novo Testamento, é mais fácil, né, para ele vencer os inimigos. Mas antes que isso aconteça, Paulo tem que vencer no argumento. E é por isso que ele escreve Romanos, para fundamentar os seus argumentos, tá bom? E a gente está construindo a ideia de que sim, existe um remanescente. E esse remanescente não é quem nasceu na família de Israel, ou de Abraão. É quem nasceu na família de Israel e Abraão ou não, mas tem fé em Cristo. Esse é o remanescente. Esse é o resto. Esse é o povo que Deus preservou. Ele pode ser um povo pequeno no meio dos demais povos, pode ser a minoria dos judeus e a minoria dos gentios, mas esse é o remanescente. Os demais são os infiéis, tá bom? Que inclusive mais cedo ou mais tarde, os remanescentes vão pregar para eles, para que inclusive eles creiam e venham a fazer parte do remanescente, né? Esse é o objetivo de uma forma geral, né? O objetivo não é, de alguma forma, pertencer a um grupo tão exclusivo que é só você e o seu grupo que fazem parte, ninguém mais pode entrar. É os queridinhos de Jesus e o resto acabou, né? Inclusive, ou seja, a gente já está construindo a ideia de que o grupo dos remanescentes ou dos eleitos não é o grupo dos eleitos incondicionalmente das fantasias calvinistas, tá bom? Mas isso ainda vai ficar um pouco mais claro adiante. Aí o Leslie escreve o seguinte: questões sobre o remanescente, né? Dúvidas, questionamentos, curiosidades. Ele diz assim: em sua abordagem da ideia do remanescente em Romanos 9 a 11, Paulo usa uma série de citações do Antigo Testamento para fundamentar suas conclusões relativas ao Israel segundo a carne e o Israel segundo o Espírito. Ele usa Oséias 1, verso 10, Oséias 2, verso 23, Isaías 1, verso 9, 1 Reis 19, verso 10 e verso 18. A gente não vai ler todas essas citações, porque o vídeo já vai ficar grande, se for ler tudo vai ficar maior ainda, tanto quanto eu não li Efésios 2:12, mas você pode dar uma lida aí nesses textos todos se você quiser se aprofundar no seu estudo particular. Mas o fato é que Paulo utiliza essas profecias aí de Oséias, de Isaías, de 1 Reis, esses textos todos para fundamentar a ideia do remanescente. E ele agora usa o argumento, aliás, ele usa o método de diatribe, né? O modo de falar diatribe, que basicamente é uma interlocução com um interlocutor imaginário, tá? Aí ele diz assim: usando o diatribe, Paulo responde a 3 perguntas. Qual o significado da história de Israel? Qual a validade da promessa da aliança? E já que a maior parte de Israel escolheu não acreditar, Deus pode permanecer fiel ao mesmo tempo em que inclui os gentios na aliança? As 3 perguntas são complexas
e Leslie pretende que Paulo responda as 3 perguntas no texto de Romanos 9 a 11, tá bom? Então, quais são as perguntas de novo? Qual o significado da história de Israel? A história de Israel significa realmente que todo mundo que nascer na família de Abraão é escolhido e todo mundo que nascer em outra família é perdido? Não, não foi Deus que falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então não pode ser uma coisa exclusiva à família de Abraão desde o começo, tá bom? Outra coisa, já não é lá no Antigo Testamento que se fala que os gentios serão chamados de filhos de Deus, ou que aqueles infiéis em Israel, no lugar em que foram ditos que não são filhos de Deus, ali serão chamados filhos do Deus vivo? Vê que a coisa não é, o paradigma não é o da eleição incondicional. Qual é o significado dessa história? É gente que está perdida fora ou dentro de Israel pode ser salva pelo Deus Israel. Isso é tudo muito legal, e Paulo vai usando esses textos para fundamentar essas coisas. Qual é a validade da promessa da aliança? Deus fez uma promessa, Deus fez uma aliança com Abraão? Sim, mas essa aliança e essa promessa, ela tem termos. Que Abraão creia, que Abraão obedeça, que Abraão saia da sua terra, que Abraão ouça a voz de Deus, que Abraão ouça a voz de Deus para ir lá sacrificar o seu filho, que depois ele ouça para parar e não sacrificar o seu filho em última instância no momento derradeiro. Então existe um monte de coisas implicadas aí, em especial em termos de fé e obras, ou de fé que se manifesta em obras. Mas é uma obra contextualizada na fé, não é uma obra separada da fé. Os judeus, de alguma forma, começaram a entender que se eles faziam as obras, podiam prescindir da fé, e agora estavam mal entendendo a história, mal aplicando a história, e entendendo que se nasceram na família do Abraão, está tudo resolvido, e os demais que se lasquem, que se explodam. E, naturalmente, esse tipo de leitura é um tipo de leitura equivocada da situação, da teologia, da história, da aliança, da promessa e tudo mais. E a última pergunta, já que a maior parte de Israel escolheu não acreditar, Deus pode permanecer fiel ao mesmo tempo em que inclui os gentios na aliança? Em que momento Deus disse que a aliança que ele fez com Abraão era só para quem nascesse na família de Abraão? Ou que todo mundo que nascesse na família de Abraão ia estar incluído nisso aí, ponto final? Não foi Deus que disse para largar lá a escrava e o filho da escrava e disse que ele não teria herança junto com o filho da promessa? Inclusive é nessa hora que a gente começa a entender as ações de Deus lá atrás. Para não confundir as pessoas que nasceram de acordo com a vontade da carne e as pessoas que nasceram de acordo com a promessa de Deus, Deus faz essa separação. Quando você lê o texto do Antigo Testamento, o texto inclusive parece que Deus é desumano, né? Tá mandando a escrava embora, o filho dela, ó, coitadinha da escrava e do seu filho. Mas essa escrava e esse filho agiram ou foram objetos de uma ação humana para tentar cumprir a promessa de Deus do jeito do homem e não do jeito de Deus. Deus prometeu que Abraão teria um filho? Sim, mas seria um filho de Sara e não de Agar. Seria um filho nascido num contexto de milagre, não simplesmente de um acordo contratual entre Sara e a sua serva, para que a serva concebesse um filho a Abraão e agora está tudo certo. E é para deixar isso tudo claro que Deus age como age. E no final das contas, então, o que está implícito e óbvio é que não basta nascer na família de Abraão para ser abençoado. Porque se você nascer não de acordo com a promessa, se você tentar entrar por algum outro caminho, você não vai encontrar essa bênção prometida para quem nasceu de acordo com a promessa de Deus, tá bom? E pode parecer cruel, existem inúmeras implicações sobre o caráter de Deus e a relação com Agar e com Ismael e todo o povo que vai surgir desse treco todo aí. E mais cedo ou mais tarde, o Messias vai vir na linhagem lá do Isaac, aliás, do Isaac, exatamente, e vai pregar o evangelho, inclusive para os gentios, para esse povo que nascer aí de Agar e etc. Então, no final das contas, o que parece ser muito maldoso em primeira instância, desvanece diante da pregação universal do Evangelho para todas as pessoas, porque Deus quer a salvação de todas as pessoas, diferentemente do que o calvinismo ensina, por exemplo. Tá? Então, enfim, é muito importante refletir sobre todas essas questões.
Todas essas questões são extremamente interessantes. E o Leslie está nos ajudando aqui a nos conduzir no estudo de Romanos 9 a 11 a partir de tais e tais questões. Aí o Leslie começa a dizer, na verdade, Paulo faz uso de passagens do Antigo Testamento para expandir a amplitude e o escopo do remanescente fiel de Deus. Um olhar mais próximo à maneira como Paulo utiliza as passagens do Antigo Testamento sobre o remanescente demonstra o escopo da sua teologia a esse respeito. Por exemplo, Romanos 9, 6 a 13 representa a primeira de um grupo de passagens que estabelece uma diferenciação interna dentro de Israel. A tabela na página seguinte demonstra o contraste paulino entre o Israel biológico e o Israel da fé. Aqui eu vou mostrar para vocês, tem uma tabelinha, tá, que ele coloca para colocar de uma forma didática, para fazer a diferença entre quem simplesmente nasceu biologicamente na família de Abraão, Israel, e aqueles que são o Israel da fé, que não só nasceu na família dele, mas tem a fé nele, ou mesmo a fé que ele teve, aliás, ou mesmo pessoas que nasceram fora da família de Abraão, mas têm a fé de Abraão, né? Inclusive, é por causa disso que gentios se tornavam prosélitos e israelitas, tipo assim, né? Então é bem interessante tudo isso, é nesse contexto que tem lá os eunucos que ficavam chateados porque eles não podiam entrar no templo e eles se sentiam meio amaldiçoados, e Deus diz, não, vocês vêm abraçar a minha aliança, guardar os meus sábados e vocês vão receber uma herança melhor do que filhos e filhas, a vida eterna. É bem interessante as dinâmicas todas, né? Ou seja, enquanto tem gente infiel em Israel, tem gente fiel fora de Israel. E esse povo infiel em Israel vai ser destruído e o povo fiel fora de Israel vai ser contado entre os israelitas na vida eterna. Inclusive demonstrando que toda a dinâmica da relação entre Deus e as pessoas não é uma dinâmica mecânica, incondicional e irresistível nos termos do calvinismo, por exemplo. A coisa é uma relação viva, né, entre Deus e as suas criaturas. E aí o Leslie continua dizendo assim, a compreensão paulina acerca de Israel, apresentada em Romanos 9, 6 a 13, é crucial para o seu argumento da existência de um remanescente fiel. A falha coletiva de Israel precipitou a divisão entre os fiéis, ou seja, o Israel da carne versus o Israel do espírito. O termo de Israel, ek Israel, provavelmente está no ablativo, denotando a separação. Paulo afirma que os limites anteriores da aliança com o Israel histórico eram expressos primariamente em limitações indicadas pela carne, pelas obras, pelo desejo ou pelo esforço. Entretanto, na reconstrução paulina do conceito de Israel, os filhos de Deus verdadeiramente são aqueles que, pela graça, não dependem de uma eleição histórica corporativa como meio de salvação. E aqui o Leslie começa a entrar no conteúdo mais pesado do artigo dele, né? Então ele basicamente está dizendo o seguinte, que o termo de Israel, lá no grego está no oblativo, para dizer todo mundo é de Israel? Não tem lá o Ismael que não é de Israel, mas nasceu na família de Abraão. Não tem o Esaú que nasceu na família de Abraão. Pronto, não tem o faraó que conviveu com o israelita, ouviu falar do Deus Israel, mas também não está no esquema. Não é de Israel esse povo todo. Agora, os israelitas, o que eles fizeram? Eles limitaram o pertencer a Israel ao nascer na família de Abraão, ao cumprir as obras da lei, a agir e querer, né, ao que quer e o que corre, na direção de se esforçar para se manter na aliança, cumprindo tudo direitinho e fazendo lá a vontade da lei e aquela coisa toda, ou fazendo a vontade de Deus através da lei. Mas Paulo ele faz uma reconstrução do conceito e do que é pertencer de fato a Israel. Pertencer a Israel não é meramente nascer na família de Abraão e fazer obras e correr e se esforçar, mas sim receber uma graça que não depende de uma eleição histórica corporativa como meio de salvação, em resumo.
É possível ser salvo sem ser israelita, é possível ser salvo sem ser circuncidado, é possível ser salvo sem ter nascido na família de Abraão, desde que você tenha a fé de Abraão que confiou no Filho de Deus, e agora o Filho de Deus é Cristo e está sendo pregado a israelitas e a gentios. No final das contas, o argumento de Paulo não é complexo e impossível de se entender. Inclusive é um argumento simples, ainda que tenha implicações graves para os israelitas que pretendiam ser herdeiros de Abraão, mas não tinham a fé de Abraão. Agora eles diziam que eles tinham as obras de Abraão, porque eles eram circuncidados, porque eles eram fiéis à Torá e a isso e aquilo. E como é que você pode ser fiel à lei de Deus e à Torá e rejeitar aquele que é o doador da lei, da Torá, que é o próprio Cristo, e ele vem na sua cara e você não o reconhece? Essa é a treta do pano de fundo, tá? E Paulo está absolutamente comprometido com Cristo e entende que quem não se compromete com Cristo não entendeu a lei. Então não vai importar fazer as obras da lei, por exemplo, né? Não vai ser esse o caminho da salvação para quem não entendeu quem é Cristo, que inclusive é o doador da lei, que está profetizado na lei. Não é maldito todo aquele que é pendurado no madeiro? Pois é, isso está lá em Deuteronômio. E Cristo se fez maldição por nós. Para quê? Para nos resgatar da maldição da lei. Porque nós, pelo nosso mero cumprimento da lei, não vencemos o pecado, não nos tornamos sem pecado, não merecemos o céu e nem vamos para ele, se tentarmos fazer tais coisas a despeito de Cristo. Agora, quando a gente entende a lei no que ela aponta para Cristo, a gente entende a dignidade do Senhor, a identidade do Senhor como Deus que se fez homem e tudo mais. E aí a própria lei se ilumina e se esclarece de forma muito mais nítida, muito mais clara, muito mais óbvia, muito mais profunda do que o entendimento de Israel sem Cristo e que nega a Cristo. Ok? E no final das contas, tudo gira em torno disso. E não de uma predestinação de quem pertence à família de Abraão está salvo, quem não tem não está salvo. Que é mais ou menos um pouco da implicação que mais cedo ou mais tarde virá à tona, né? Legal, bacana. Aí o Leslie continua dizendo o seguinte: o termo semente, em Romanos 9, 6 a 9, denota principalmente a descendência biológica de Abraão, por meio de Isaac, o filho da promessa. Ao mesmo tempo, o Evangelho de Paulo assegura que Deus, em cumprimento às promessas do Antigo Testamento, expandiu o remanescente da aliança para além dos judeus, chamando também os gentios. Essa comunidade expandida é possível e ela se relaciona à existência de um remanescente fiel em Israel. Então veja, a própria igreja cristã, que está nascendo no contexto israelita-judaico, ela é uma testemunha de que Deus fez promessas a Abraão que estão sendo cumpridas. Deus prometeu que o descendente de Abraão iria abençoar todos os povos, e aí tem todas as implicações das leituras dos textos do Antigo Testamento, apontando para Cristo, e é inclusive o que Paulo faz em Gálatas e etc. Tá? E a igreja cristã, que agora entende Cristo à luz desse Antigo Testamento todo, ela é testemunho desse remanescente que Deus reserva para si. E Deus reservou para si os cristãos. E, inclusive agora, cristãos gentios, independentemente dos judeus, independentemente das obras da lei, independentemente de um monte de coisas. Tá? Essa é a grande questão de Romanos 9 a 11. Aí o Leslie continua. Paulo faz referência a Gênesis 21, 12 para validar seu argumento. A passagem é citada literalmente a partir da Septuaginta, asseverando que apenas em Isaac a descendência é chamada, ou a semente, né? Isaac representa o filho da promessa da aliança. Sintaticamente, a preposição grega em, da forma como é usada no verso, é restritiva, ou seja, é somente em Isaac, em exclusão de Ismael. Isaac é usado como símbolo daqueles que nasceram por intermédio da promessa, dentro do Israel da fé. O segundo texto apropriado por parte de Paulo é Malaquias 1, versos 2 e 3, em Romanos 9, 13. As palavras amar e odiar formam uma antítese encontrada com frequência nos escritos judaicos. E aí o Leslie cita Deuteronômio 21, 15, 22, 13, Juízes 14, 16,
Provérbios 13, 24, Malaquias 1, versos 2 e 3, Provérbios 15, 32. E aí ele diz assim, que o termo ódio não deve ser entendido literalmente, mas da seguinte forma, como amar, escolher e aborrecer, não escolher. E demonstram que a eleição é fruto da ação divina e não humana. Aqui, naturalmente, o Leslie faz uma abordagem simples de um tema profundíssimo. Se Deus amou só Jacó e não amou Esaú, se é isso que está implicado no texto, que se de fato for isso, Deus é um ser absolutamente incoerente com a sua própria natureza, porque Deus é amor, quem não ama não conhece Deus. Agora, se Deus não ama Esaú, Deus não conhece Deus. Basicamente essa é a implicação. Inclusive, para Esaú, Deus não é bom, e se ele não é bom, ele não é justo. Então tem todas essas implicações, inclusive a gente fala um pouco dessas coisas quando está em confronto com o calvinismo, mas o Leslie diz que essa não é a intenção. A intenção da antítese é dizer que Deus escolhe um e não o outro. Está implícito que existem motivos que Deus tem, e que talvez não fiquem claros, a iniciativa é divina, então Deus tem os seus motivos, mas naturalmente é complicado sondar esses motivos, e com certeza o motivo não é que Jacó foi bom, mereceu, foi sem pecado, cumpriu a lei, fez tudo certinho, essas não são as implicações, até porque Jacó não é nada disso e não fez nada disso. Ainda que Esaú, sim, de fato, se afastou de Deus, foi carnal, vendeu a primogenitura. Então também a preterição de Esaú não acontece sem referência à sua culpa. Mas naturalmente, também Esaú e Jacó são símbolos de duas nações, ou de duas posturas, ou de dois povos que inclusive aqui estão em contraste, os eleitos e os não eleitos, os crentes e os não crentes. Basicamente é isso, tá bom? Muito mais pode ser dito a respeito desse tipo de questão, mas por enquanto estamos aqui no suficiente. Aí o Leslie diz do argumento final da teologia de Paulo dentro dessa sessão, e ele diz o seguinte: no resumo final de seus argumentos, o apóstolo, antes de proceder a uma série de admoestações em Romanos 12 a 16, aborda a questão da fidelidade de Deus. Em Romanos 11, versos 1 a 6, ele emprega a terminologia do remanescente para provar seu ponto de vista. Essa passagem funciona como uma síntese dos argumentos precedentes e como uma transição para a etapa da final argumentação. Nos versos 8 a 10, o apóstolo cita 3 seções do Antigo Testamento: a lei, os profetas e os escritos. Deuteronômio 19:4, a lei; Isaías 29:10, os profetas, e Salmo 69, 22 a 23, os escritos. Ele levanta e responde a seguinte questão essencial: teria Deus rejeitado seu povo? E a sua primeira evidência é a favor de Israel. Eu também sou israelita. Como judeu messiânico, Paulo aponta para sua própria origem como prova de que Deus não rejeitou Israel. Assim como pertencer a Israel não é certeza de salvação, pertencer a Israel também não é certeza de apostasia. Tanto que Paulo é um israelita cristão, é um israelita remanescente, é um israelita salvo. Então tem salvação para israelita? Tem. Essa é a primeira questão. Em sua próxima declaração, o apóstolo se apropria de um episódio do Antigo Testamento, o clamor de Elias contra Israel. O Israel apóstata, né? A história desse profeta em Romanos 11:4 ilustra duas coisas de maneira simples. Em primeiro lugar, Paulo acreditava que parte de Israel era apóstata. Segundo, que Deus havia escolhido um remanescente. Então, assim como havia Elias e 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, no meio de uma nação apóstata, Elias e os 7.000 é o remanescente. Paulo e os cristãos é o remanescente. Esse é o argumento de Paulo para dizer que Deus não abandonou Israel. Agora, Israel apóstata abandonou Deus, mas ainda assim Deus reservou para si um remanescente em Israel.
Ok? Beleza. Aí ele diz o seguinte: a correlação que Paulo faz entre Israel e Elias elucida a sua compreensão de que os crentes em Cristo são semelhantes aos fiéis dos dias do profeta. Assim como nos dias de Elias, quando Deus não rejeitou o povo, ele não o fez no tempo de hoje. Portanto, Horne está correto quando escreve: a salvação de um pequeno remanescente dentre toda a massa constitui prova ampla de que esta não foi, não é e não será abandonada. É basicamente o seguinte: se Deus não abandonou uma pessoa em Israel, por que você vai concluir que ele abandonou a outra? A outra pode estar em apostasia, mas Deus salvou alguém em Israel e quer salvar o apóstata também. Basicamente esse é o argumento para mostrar que Deus não abandonou Israel, portanto a promessa de Deus a Israel não falhou. Ela simplesmente não será concretizada a despeito da fé em Cristo. Mas aqui está Deus usando Paulo para pregar a fé em Cristo aos próprios judeus, a inclusive explicar a história dos judeus para eles de uma forma que eles mesmos entendam. Assim como Esaú era da família de Abraão e não foi salvo, você, se não crê em Cristo, mesmo sendo da família de Abraão, não será salvo. Mas esse não é o fim do argumento. O argumento é: creia em Cristo e viva. Esse é o ponto. Ok? Aí o Leslie diz assim: em termos teológicos, a existência de um remanescente é temporária. O remanescente será consumado em uma comunidade escatológica. Ele se tornará a totalidade. Trata-se, portanto, de um número produtivo e não de uma minoria insubstituível. A salvação dos judeus e gentios fiéis prepara o caminho para a vindicação completa das promessas da aliança, feitas no Antigo Testamento. Assim o apóstolo conclui com a seguinte síntese: todo Israel será salvo. O remanescente, isso é, o Israel verdadeiro, se levantará como a última testemunha da fidelidade de Deus à sua aliança. Essa sessão ela é cheia de implicações gigantescas para a fidelidade de Deus à aliança, que inclusive tem muitas implicações para o nosso estudo das relações entre a antiga e a nova aliança. Deus não foi infiel na antiga aliança, e agora na nova aliança ele se converte e é fiel. A antiga aliança é condicional como a nova aliança. E assim como em Israel houveram os apóstatas que apostataram da aliança e vão se perder, na nova aliança existem apóstatas que vão apostatar da fé e vão se perder. Mas todo Israel será salvo, ou seja, todo mundo que se manter na aliança com Deus será salvo, porque Deus é fiel. Esse é o argumento, não existe o argumento do tipo: lá no Antigo Testamento Deus foi incoerente, injusto, deu uma lei que ninguém podia seguir e condenou as pessoas porque elas não seguiam a lei. Agora veio a eleição da graça, aleluia, glória. Esse não é o argumento de Paulo, esse não é o caráter do remanescente. O remanescente é o povo do Antigo e do Novo Testamento que se mantém fiel à aliança. É os 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. São os cristãos que se mantêm fiéis à fé cristã, tá bom? Basicamente é isso. E aí o Leslie escreve a sua conclusão. Nos escritos de Paulo, a doutrina do remanescente aberto é explicitada na medida em que o autor luta com a relação entre a fidelidade de Deus e a rejeição do Messias por parte de Israel. Ou seja, você pode pertencer ao remanescente. E se alguém não quiser crer, não quiser permanecer e não quiser perseverar, é problema dessa pessoa. É a pessoa lá que está enxertada na boa oliveira e depois é cortada e jogada no fogo. Mas você pode pertencer. Mas e se eu sou gentil e não sou circuncidado e etc? Você pode pela fé em Jesus. Esse é o argumento e não é nada difícil de entender. Ou seja, a salvação é pela fé, não é incondicional. A eleição é pela fé, não é incondicional. Só nisso aqui já está destruído o conceito de eleição incondicional calvinista, tá bom? E aí o Leslie termina dizendo assim: em Paulo encontramos uma doutrina explícita do remanescente fiel, o qual consiste de crentes judeus e gentios.
Estes receberam o título da aliança de Israel como nação, e assim foram introduzidos no fluxo da ação salvadora de Deus. Em Romanos, Paulo empregou em grande escala a terminologia do remanescente explicitamente, já que seu público se encontrava fora da Palestina. Além disso, tal linguagem deixou claro ao público judeu em Roma que a promessa da salvação a Israel era possível, mas só através e por meio de Cristo. Foi isso que Paulo fez quando usou a linguagem do remanescente em Romanos 9 a 11. Quando um Paulo César da vida critica o entendimento adventista sobre o remanescente, porque supostamente a visão correta é da eleição incondicional calvinista, a gente percebe um profundo mal-entendido, uma profunda falta de compreensão dos próprios termos da teologia adventista. Seja como for, é o meu privilégio desmascarar Paulo Césares da vida aí no contexto do YouTube, para quem quiser ver em público, de forma clara e literal. O remanescente, que são os verdadeiros eleitos, não são simplesmente eleitos incondicionalmente. São aqueles que, tendo noção da ação prévia de Deus, dos termos em que Deus estabeleceu a aliança, decidem pela fé, decidem por permanecer na aliança. Isso não quer dizer que eles salvam a si mesmos. Não, mas isso quer dizer que eles aceitam a salvação de Deus. E por aceitarem a salvação de Deus em Cristo, eles fazem parte do remanescente. Por isso a eleição é em Cristo, ela não é incondicional. Até porque se a eleição fosse incondicional, ela independeria de Cristo, ela independeria da fé, ela independeria da graça. Porque se a eleição depende da fé, da graça e de Cristo, não é incondicional. Você precisa estar na fé em Cristo pela graça, ok? Por isso, mais uma vez, a gente se contrapõe de forma eficaz e bíblica aos conceitos calvinistas de eleição incondicional e, inclusive, fazemos isso com base na teologia adventista do remanescente. Portanto, pertencer à igreja remanescente não é uma questão de pertencer a uma igreja que se salva e que merece a salvação porque guarda o sábado e dá o dízimo e não come isso e não come aquilo ou coisas nessa direção. É eleição da graça, mas esta graça nos é dada para o perdão do pecado e para nos fazer fiéis. Então éramos mentirosos, não somos mais, éramos transgressores do sábado, não somos mais. Isso também não quer dizer que a gente era imperfeito e não é mais. A gente busca a fidelidade, a gente busca o amor, a fé, a obediência, mas ainda somos imperfeitos. No final das contas, o que prevalece é a graça, mas a graça não é desculpa para o pecado. A graça, inclusive, é o perdão do pecado para a fidelidade daquele que crê. Por isso, a fé não é uma coisa meramente teórica, mas a fé também implica obediência. Por isso, quando existe um juízo investigativo se você obedece ou não, não existe negação da graça. O que existe é a comprovação de quem de fato pertence ao remanescente pela eleição da graça.